em nada a discussão de religião. A gente sabe muito bem disso. Não acrescenta, vamos ser realistas, não acrescenta. Eu acho que você tem que mostrar para a sociedade a melhor versão de si mesmo, certo? Então, quando eu pego trechos da Bíblia, eu pego trechos que vão me trazer melhoria de vida. Por exemplo, poxa, se eu roubava, não roubo mais, se eu matava, não mato mais, se eu fazia coisas ruins, não faço mais. Eu tenho que pegar isso para mim. Amar o próximo mais, entendeu? Ser mais paciente. Você falou que você frequentava funk de corredor. E agora? Sim, frequentava, mas não era crente, eu não era cristão, entendeu? Então, tipo assim, o que eu posso melhorar na minha vida hoje em dia, eu melhoro. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu era um cara que vivia brigando com os outros. Hoje eu não brigo mais, hoje eu faço amizade, amo todo mundo. Vi que a maior imbecilidade do mundo foi ter feito inimizade brigando em baile de corredor. Então, isso já é um avanço. Você tá entendendo? Então, e tu não precisa, às vezes, ser cristão ou você ser de outra religião para você saber disso. Isso é questão de consciência, né? Então, eu creio, né, que normalmente as pessoas elas conseguem ser melhor quando elas conseguem ver que a outra pessoa que está do lado dela é ser humano igual a ela. Que ela sente as mesmas dores, os mesmos prazeres, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas. Então, eu acho que isso que é legal. Você está entendendo? Então, quando eu leio uma Bíblia, por mais que seja algumas coisas históricas, outras que foram mudadas, eu tento trazer para a minha vida o que vai me beneficiar. Você está entendendo? Sim. É isso que eu tento trazer para a minha vida. Entendi. Pergunta para a Paula aí se a cobra falou realmente. Pede para ela perguntar para o judeu. Putz. Entende? Está sendo uma figura polêmica aqui na live, entendeu? Não, o que eu falei, Edu, que a questão de colocar ponto e vírgula onde tem que ser colocado ponto e vírgula. Entende? Não adianta eu pegar... Esse negócio de Narash, está escrito isso na Bíblia hebraica ou é um comentário do Zohar, do Talmud, alguma coisa assim? Não. O problema é justamente isso daí. A Bíblia está escrita errado, então alguém vai lá e corrige, porque é o que o historiador está usando de fonte para me embasar. Não, mas está escrito aqui na Tanakh de outra maneira, tal, que não sei o que, não, tranquilo. Isso é a lei conforme dita pelo judeu. Entende? Só que o livro raiz que eu tenho é esse. Então, assim, é que nem falar, mas também pode ser interpretado. Não, tranquilo. Só que o cara que pegou a caneta, o historiador hoje, o que o historiador fala? O cara que pegou a caneta, ele quis dizer que a cobra falou, ponto. O Alex, ele está corretíssimo. Alex, você acredita na no literal da Bíblia? Acredita. A cobra falou? Falou. É o que está escrito lá. Aí o que os movimentos gnósticos estão fazendo hoje? Não, aquilo ali, o cara que escreveu, ele quis escrever que cobra é o símbolo da sabedoria, da fertilidade, que aquilo... Não, o cara que escreveu falando que uma cobra falou. Então vamos só corrigir aqui a palavra. Está escrito aí na tela aí que o Morelli botou. A palavra certa seria Nahash, em hebraico, né? Foi traduzida pelos crentes como cobra. Eu estava falando do Almeida, né? O Almeida, ele era um cara de origem, eu acho que lusitana, mas que vivia, quer dizer, nasceu ali, sei lá, na Holanda, num lar católico, e ele se converteu ao protestantismo, lá de 1600 e pouco, uma coisa muito antiga. Ele viajava pelo mundo, em navio e tal. Ele começou a traduzir a Bíblia aos 16 anos de idade. Ô, Duque, mas olha só, você tem que entender o seguinte, olha só. Você viu o que o Morelli botou aí? Ele foi bem específico. Os crentes trazendo cobra. Mas também, aí mas também, então ela tem dois significados dessa palavra. Mas também pode ser não sei o que brilhante. Certo? Então, cada um traduz da sua forma. As duas formas seriam corretas. Só que cada um interpreta de uma forma diferente. Pode ser um ser brilhante? Pode. Bacana, bacana. Não daria praticamente a mesma coisa. Não daria a mesma coisa. Claro que daria. O ser brilhante foi lá e falou assim, quando não quer. E uma serpente falou assim.
Mas caramba, eu não sou leigo, cara. Vê se tu entende. Eu não sou leigo. Eu entendo o que o Morelli falou. Tem pessoas que são leigas que não vai entender o que ele falou. Mas se serve para as duas, olha só, ó, em hebraico a palavra nahash, traduzido pelos crentes como cobra, também pode ser como aquele que brilha. Então tem duas traduções. Mas não é também pode ser. É se era Nahash, é Nahash, tem a ver com cobra, tá entendendo? Caramba, meu Deus, tu não tá entendendo. Nahash, ela pode ser interpretada tanto quanto cobra, como aquele que brilha. Ela tem dois Mas não significados. pode ser interpretada como cobra. Você tem que perguntar para um cara que entende de hebraico se Nahash tem alguma coisa a ver com cobra. Eu vou te dar um exemplo, para ver se você entende. Um exegeta mostrou numa live. Ele abriu no site que tem a Bíblia, Bíblia Online, você tem várias versões. Então, por exemplo, se ele vai na Almeida Corrigida e Fiel, tem um trecho que fala ali de crocodilo. Fala para crocodilo. Você abre sua Bíblia de crente, vai estar escrito crocodilo. Na própria Almeida, revista e atualizada, tá uma palavra, eu não sei se é Leviatã ou alguma coisa assim, ou tipo uma criatura mitológica. Você está entendendo? Tipo assim, o que isso significa? Significa que quando você usa palavras que são do nosso vocabulário comum, crocodilo, cobra, você está ocultando toda a questão que aquela região do Oriente Próximo, ela era uma região em que as diferentes crenças e os diferentes deuses estavam ali se influenciando mutuamente. E muitas vezes acontecia que judeus acabavam flertando, sobretudo aqueles que viviam mais às margens de Israel, eles acabavam flertando com deuses que eram de outras origens, como Baal. Por isso que tem a passagem de Elias. O que o Elias faz? Ele chama os 200 sacerdotes lá de Baal e faz um desafio. Ele coloca um boi ali, e fala assim para os sacerdotes usarem a magia deles, invocarem Baal e botar fogo no sacrificar o boi. Aí os caras ficam se cortando, os caras fazem um monte de coisa, não acontece nada. Então, Aí ele vai lá, ele evoca. Deixa eu terminar, cara. Ele evoca Javé, inclusive ele joga água em cima do boi, coloca água em volta do boi, se fosse um fosso assim, invoca Javé e vem fogo do céu e queima aquele boi. Ou seja, ele provou, dentro da narrativa do autor, ele provou que o Deus dele era mais forte, que deveria ser o Deus adorado pelos judeus. Porque ele não queria justamente que os judeus que já estavam adorando a Baal se bandeassem para o outro lado, para outra fé cananeica lá. Então, e esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. E quando você tem uma tradução que coloca em palavras banais, como não é Nahash, é cobra, não é Leviatã, é crocodilo, que coloca palavras que não tem nada a ver com a origem mitológica das expressões que vieram nos textos originais, você desvincula e aliena totalmente o leitor de todo o caldeirão cultural, todo o fundo cultural, entendeu? O chão cultural da qual emergiu aquela fé. Que a fé ela não surge assim como uma coisa desvinculada da cultura, das influências, da linguagem, está tudo misturado. Sim, entendi, meu amor. Mas olha só, a gente entendeu o seguinte. Calma aí. Vocês me permitem um minuto? Pode. Obrigado. Então, a raiz de toda essa confusão, todo esse bate-debate aí, não sei se vocês estão enxergando, mas é pura e simplesmente por causa de um sushi. Não sei se vocês vão me compreender. O que acontece? Eu não sei por que as pessoas têm um grande problema, né, de ir até a raiz da situação para poder saber o que realmente as coisas querem dizer ou não. Porque o que acontece? Sushi, por exemplo, é uma comida de cultura japonesa, entendeu? Aí, eu aqui vou querer corrigir o modo que se faz sushi. Por quê? Por que eu vou corrigir esse modo de que se faz sushi? Me expliquem.
Ah, não, o jeito certo de fazer sushi é assim, assim, assado. Tá? Não tem como eu corrigir. Eu não pertenço àquela cultura, eu não sei de porcaria nenhuma daquela cultura. Eu muito mal como o sushi. Né? A mesma coisa se faz da questão da Bíblia hebraica. Né? Quem detém a palavra disso são os judeus. Se eles falarem que Nahash significa, sei lá, um avião voando, caindo dentro do mar, vai ser isso, porque a língua é deles. Não importa, pode ser um monte de brasileiro aqui reunido, falando meia dúzia, com propriedade, que não vai adiantar de nada, porque a língua mãe é deles. Eles são os oráculos da língua. Sim, concordo. Entendeu? Isso que eu tô falando. Olha só, tem Então, parte não do Alves, eu adianta concordo com porcaria ele. nenhuma essa coisa toda aí que está acontecendo. Ô, Leonardo, por isso que eu falei que eu concordo com o Alves na visão dele, concordo com o Morelli na visão dele. Mas se eu for agora para o Google e perguntar o significado da palavra Nahash, né, porque aí todo mundo tem o Google, você bota lá. Se for o que o Morelli está falando, show de bola. Se for o que o Alves está falando, show de bola. Caraca, é simples, porque se tu procurar no Google não vai estar nem cobra, vai estar serpente. Entende o que eu estou falando? Então, assim, na minha visão, cada um tira a sua conclusão. Se o Alves acha que é uma cobra, ele tem direito de achar que é uma cobra. Se o Morelli acha que é derivado do cobre e tal, e até Moisés levantou a serpente de bronze, eu também concordo. Então, assim, é por isso que eu estou falando. Cada um tem a sua visão. Por exemplo, pode pegar 10 cristãos, eles vão ler a Bíblia, vai ler todo mundo igual e cada um vai interpretar de uma forma diferente. Entendeu? Então, assim, eu acho Alex, que mas olha só, antes de você continuar, assim, volta e meia nas conversas, você invoca a questão de ter o direito. Sim, a pessoa ela tem o direito. Só que o que acontece é que, assim, quando você vai para uma discussão que está acontecendo numa esfera mais ou menos pública, como a live de YouTube, você tem que ter argumentos mais robustos. No mínimo, abrir o texto bíblico, mesmo que seja a tradução. E, no mínimo, comparar as traduções. Pega a Almeida, você gosta da Almeida? Pega a Corrigida e Fiel e pega a Revista Atualizada, vê se as palavras são as mesmas, ou se teve mudança. Se teve mudança, é porque quem faz a curadoria dessas traduções para o português, Sociedade Bíblica do Brasil, percebeu que tinha problemas ali, após muitos estudos, porque as pessoas, porque querendo ou não, a Bíblia ela é objeto de estudos acadêmicos, independente de ser verdade o que está ali ou não. Como o texto ele tem um impacto cultural, tem uma herança cultural, aquilo ali é objeto de estudo exaustivo. Então, assim, se os próprios caras que fazem as Bíblias dos evangélicos perceberam o problema, porque tem algum problema, é o mínimo que a gente tem que concluir. Então, é isso que eu estou falando. Agora, você prefere acreditar que é um crocodilo? Tá bom, mas esse argumento não é robusto no debate público. Tu não entendeu. Eu entendi a visão. O que eu estou falando é o seguinte, presta atenção. Eu concordo com ambas as partes, cada um na sua visão diferente. Porém, se eu for pela raiz da palavra e procurar no Google, o que acontece? Você vai ver que a palavra Nahash significa serpente, é isso que eu estou falando. E é inteligência artificial hoje em dia. O que eu estou falando é o seguinte, olha só, isso aí não vai mudar minha vida, nem a sua, nem de ninguém. O que vai mudar a nossa vida é quando a gente pega textos e aplicamos na nossa vida um texto bom. É isso que eu estou falando. O que acontece, independente de que... Léo, vou ter que me sair, depois a gente fala mais. Entendeu? Eu não sei, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas é o seguinte, cada um tem sua forma de interpretá-la. Beleza, até eu entendo. Agora vamos pegar pela palavra. A palavra, se eu botar no Google, ela vai me dar como serpente. O Morelli já está trazendo a raiz da palavra. Aí eu concordo. Eu concordo. Pobre, latão e tal. Até porque Moisés levanta uma serpente de bronze no deserto. Então, juntou tanto uma coisa quanto a outra. Entendeu? Eu posso até estar errado na minha colocação de palavras. Eu posso dar uma opinião errada aqui? Vamos tentar mais uma vez. O lema do hebraico é o seguinte: hebraico é uma língua pobre, tem poucas palavras. Estou falando do hebraico bíblico. Hoje, lógico, o hebraico hoje evoluiu, tem muitas palavras adaptadas e tal, trouxeram de outras línguas e traduziram para o hebraico, criaram palavras em hebraico que não existia. Muito bem.
Primeiro que nós, quando lemos a Torá, a Bíblia, em hebraico, nós temos que saber o que está escrito ali no contexto. A raiz da palavra, Nahash, ela pode ser um ser de luz, um anjo, pode ser cobre, pode ser latão, também pode ser serpente? Pode. Por exemplo, pode ser serpente alada. Serpente voa? Não voa. Serpente fala? Não fala. De onde vem serpente que voa? Existia, até existe hoje, uma serpente no deserto, tá? Que ela tem a capacidade de dar um salto tão grande que chega a morder quase, a picar quase a coxa da pessoa que está montando um cavalo. Sim. Então ela pega, ela dá um bote que ela voa, tá? E ela vai inocular o veneno dela na perna do cavaleiro, até no camelo, tá? Uhum. Esse salto que ela dá. Então, foi traduzido também serpente que voa, Nahash, porque ela tinha essa facilidade desse salto, muito alto, tá? Então, como tem poucas palavras em hebraico, tá? Então você usa uma palavra para muitas coisas. Ain. Ain é olho, em hebraico. Também pode ser um olho d'água. Uma poça de água. Ain. Também pode ser uma poça de água. Então depende muito, no contexto do texto, a palavra para você saber o que dizer. Agora, você pega a palavra e traduzir literalmente, você vai fazer merda. Quando a pessoa não conhece gramática hebraica. Por exemplo, as pessoas pegam lá, Bereshit bara Elohim Hashamayim. Do princípio, Deus criou os céus e a terra. Terra é terra, não está escrito Olam. Olam é planeta, mundo. Está escrito terra. Então quer dizer que Deus criou o mundo no hebraico? Não criou o mundo. Ele criou uma terra, um país, um local. Tá? Ali se refere a isso. Não se refere à construção do planeta Terra. Gênesis se refere à construção de um povo, de uma nação, e não de um planeta. Ali, logo, tem a parte alegórica, que fala da criação do homem, mas que fala da criação do homem, do primeiro homem, que seria o primeiro judeu, vamos chamar assim, o primeiro hebreu. Certo? É uma história anedótica, não é literal. Tá? Só para as pessoas entenderem. Então, ali, quando fala Sanahash, você está falando de um ser ali, tá? De luz, vamos, entre aspas, anjos, porque anjo tem uma palavra não hebraica, seria um malachim, que seria um mensageiro. Então, o mensageiro malachim, ali no jardim, veio e conversou com Eva. Tá? E falou com ela. Tá? Não foi uma cobra, foi um malachim, um anjo de fogo. Tá? Que ele tinha a forma de um fogo. Tá? Ele serpenteava esse fogo, como fosse uma serpente. Ele parecia uma serpente, tá? É a forma dele. Tá? Aí traduz como serpente. Pode ser traduzido? Pode, mas não está nesse contexto. Está errado. Porque as pessoas vão pegar na literalidade da palavra. Não é. Tá? Ô Morelli, então, mas ali no Elohim ali não é um plural? Não seria deuses? Não, é outro problema errado. Porque assim, no hebraico, se o verbo tiver no singular, Elohim é Deus, no singular. Elohim é um. Se o verbo tiver no plural, Elohim seria deuses. E Bará está no singular. Então, é Deus, não deuses. Ali seria um pronome majestático para Deus, e não deuses. É outro problema de questão de tradução. As pessoas falam, é deuses. Deuses, sim. Se você tirar do contexto a palavra só Elohim, vai ser deuses. Mas quando você coloca o contexto e olha o verbo anterior, ele está no singular, então é Deus, no sentido majestático. Tá? Essa é a problema da tradução. Tem muita gente que fala Bereshit bara Elohim, no caso seria deuses, não Deus. Aí, por isso que eu te perguntei para tirar essa dúvida. Sim, por isso que o Bará é singular, é o verbo singular, não é plural. Então você vai entender quando é singular e plural, no hebraico, de acordo com o verbo que antecede a palavra. Então, isso que eu falei para o Duque, que no caso a tradução, a palavra, ela poderia ter vários significados. Normalmente a pessoa que, é lógico, evidente que o cara não tem hoje o que o hebraico proporcionava o cara lá no começo, né, gente? A gente tem que entender isso. Na época que o cara traduziu João Ferreira de Almeida, olha quantos anos tem isso. Então a gente tem que também entender. Entendeu? Hoje a gente tem mais conhecimento, a gente tem aí
do Morelli, tem vários caras aí que são muito inteligentes e o hebraico já foi evoluindo muito mais. Se a gente pegar um palo-hebraico, né? A gente pegar um palo-hebraico e for ler, a gente vai ver que é totalmente diferente do que a gente tem. É lógico que é evidente que vai ser totalmente diferente. Não, não é diferente, Alex. Não é, desculpa, cortar, não é diferente. O palo-hebraico é somente o modo de escrever antes desse hebraico quadrático. Tá? Só muda a forma de escrever, mas a palavra é a mesma. Mesma coisa. Tá? Antigamente, de Moshe, se escrevia no palo-hebraico, que era uma letra mais tipo cursiva. Tá? Hoje, esses hebraicos que você vê, que é aquele hebraico quadradinho, ele é moderno. Mas as letras são a mesma do palo-hebraico, não muda. Então, mas aí no caso que eu estou tentando falar aqui, é que no caso, por exemplo, dá um exemplo aqui do palo-hebraico, ele tinha só um significado. Hoje ele está entrando mais significado devido à evolução do hebraico, né, não? Não. As palavras que já existiam, ela continua a mesma coisa. Tá? O que aconteceu com o hebraico moderno foi tipo assim, tinha a palavra rádio em hebraico antigo? Não. Então adaptaram a palavra rádio, transcreveram ela para o hebraico. Tá? Porque não existia essa palavra. Carro tem no hebraico antigo? Não tem. Então se adapta a palavra em hebraico para carro. Mas quer dizer carro, não quer dizer avião. Entendi. Tá? É isso que acontece. É bará, Paula, não é bará. Bará. Ô, Morelli, eu tenho uma pergunta sobre isso. Você poderia me ajudar? Mas mais lá na frente vai ter o Elohim, né? Mas na criação do ser humano. Ali é plural ou não? Sabe me dizer? Não, é singular. É singular. É singular? Então, foi o que eu falei com o Duque. Desde o momento que uma palavra ela tem dois significados, né, ou três, ou mais significados, né, que possa se colocar o cobre, o cobre, o bronze, o ser de luz, por mais, em si, o escritor ele pode não ter cometido um erro. Às vezes ele traduziu porque, às vezes, o hebraico do cara também não era tão bom assim. A gente tem que entender isso. Entendeu? É isso que eu estou falando. Por isso que eu falei que o Almeida começou a traduzir a Bíblia do aramaico, do